Já conseguem ver minha tela? Sim, agora sim. Perfeito. Pessoal, só antes de iniciar aqui falando de projetos elétricos industriais, eu queria só voltar rapidamente aqui na UC anterior para mim mostrar um material que eu postei lá para vocês como complementar ainda na parte de acionamento, aquele assunto de CLP que eu tinha combinado, né? E olha só, eu fiz mais uma aula complementar sobre CLP, né? Porque o assunto é bem raso aqui no material de vocês. E eu coloquei aqui para vocês. Ó, a gente fez a aula dia 28. Aí eu coloquei uma partida estrela triângulo usando o ladder no software da Master Tool. Então eu estou explicando como fazer a partida usando o temporizador. Eu expliquei como fazer uma partida direta usando o CAD Simu. O arquivo que eu desenhei no CAD Simu ele está aqui, ó, você consegue baixar. É, aqui embaixo, né? Consegue baixar e abrir no seu CAD Simu esse mesmo arquivo aqui. E esse aqui é o ladder que você consegue baixar e usar no seu software que faz a programação em ladder. E os dois softwares eu disponibilizo eles aqui em cima. Então, você pode baixar aqui o arquivo, né? Que simula que faz a programação de CLP em ladder, né? Desse Master Tool. É só clicar aqui e fazer o download. Então, esse aqui é só para complementar, né? Aquela parte CLP que eu tinha prometido, então está postado aqui na sala, tá? Depois vocês dão uma olhadinha e vê é, é, se é de interesse de vocês. Bem, agora voltando aqui para projetos eletroindustriais, chegamos na última unidade curricular do módulo. Agora é a hora que a gente vai entender o que precisa para fazer o projeto e fazer aqueles dimensionamentos que eu falei para vocês. Ah, agora não precisa preocupar qual é o valor do contator, qual é é, é, qual é o valor aqui do fusível e tal, porque a gente não estava preocupado com esse cálculo. Agora é hora de preocupar com o cálculo, né? De como dimensionar esse condutor, como dimensionar o fusível, o contator, para poder acionar aquele motor, por exemplo, né? Como fazer a previsão de carga, entender como funcionam os processos, para a gente fazer o levantamento aqui e fazer as análises devidas. E essa unidade curricular, só para os senhores entendam, deixa eu só dar um pouquinho de zoom aqui, acho que está pequeno, né? Então, ela tem três atividades avaliativas, né? A atividade 1 e 2, elas são entregues juntas, vale 50 pontos. A 3 e a 4, cada uma separadamente, né? Elas serão entregues separadamente. E aí, como de costume, tem a recuperação paralela aqui de cada uma. Quem está acompanhando aqui na sala é o professor Lucas, aquele que ministrou a aula ontem, né? Com vocês, ele é o tutor aqui de sala fazer o acompanhamento da parte de correção e feedback para vocês aqui nas dúvidas que vocês tiverem aqui no momento assíncrono. E aí, como de praxe, para vocês não perder o costume, eu aconselho sempre que começa uma unidade curricular nova, é bom você vir aqui em situação de aprendizagem e entender já quais são as atividades que você precisa entregar, né? Qual que é a situação problema. Então, sempre terá o descritivo aqui, e aqui embaixo as folhas respostas para cada uma daquelas entregas, tá? Então é muito importante ver isso aqui. Aqui vai estar de uma forma resumida, mas a forma detalhada, que é onde que eu gostaria mesmo que vocês vissem, que já junto com o estudo de vocês, é aqui dentro, no conteúdo online. É aqui que ela vai estar de forma mais interativa, né? Então, assim, não vou passar por aqui, vocês vão dar uma olhada, mas olha só. Aqui você vai ter que, ó, na apresentação da situação problema, ele vai começar a contextualizar uma história, fazer uma introdução, depois ele vai vir aqui com um contexto do que está acontecendo, tá vendo? E vai traçando aqui os parâmetros que você precisa para poder entender. Depois ele vem aqui embaixo, ó, falando dos conceitos essenciais, né, que você precisa ler, estudar nesse momento de estudo de vocês, para já entendendo algumas demandas, né, que vai ser necessário na hora de fazer que a atividade que ele solicita. Aí a atividade 1 e 2 são consequências desse contexto, né? A atividade 1 é desse contexto 1 e a atividade 2, ela está aqui, ó, vinculada a esse segundo contexto que ele vai propor aqui. Depois ele vai apresentar outros conceitos essenciais para você também aprofundar em mais alguns parâmetros para conseguir fazer a segunda atividade. Como de costume, como a gente faz aqui também, né? Eu não vou já
hoje já dar dica, orientação sobre essa atividade. Eu preciso que vocês leiam. Tem o momento de vocês de interpretar, de pesquisar, de ter aquela proatividade, né? De ver até onde vocês conseguem avançar antes de eu interferir. Então, hoje, eu vou falar especificamente de conteúdos que eu sei que vocês, né, precisam talvez de um apoio maior por não conhecer alguma coisa nesse sentido, né? Que é a parte de dimensionamento já de alguns dispositivos, alguns componentes, tá? Só que antes disso, eu estava vendo aqui a aula do professor Lucas, né? E aí eu percebi que ontem ficou algumas dúvidas um pouquinho sobre fator de utilização, fator de carga, o que é demanda média, demanda instantânea, né? E aí então eu peguei um recorte aqui especificamente, né, de um gráfico para poder explicar para vocês sobre isso. Eu não sei se o colega que estava perguntando ontem ele já está aqui na aula, mas não tem problema, né? Se ele não tiver, ele vai conseguir acompanhar a gravação. Ele vai ver, e é realmente um assunto importante, pessoal, porque na hora que você vai fazer essa previsão de carga, né? Aqui você tem que entender, analisar a energia, né? Ali, você tem que entender o que essas grandezas estão lhe dizendo, tá? Então, eu separei aqui, eu vou projetar aqui só para falar, são só 3 telinhas pequenas para poder explicar um pouquinho, né? Sobre curva de carga em uma instalação elétrica. Então, só para enfatizar aqui para os senhores, esta curva de carga que a gente fala, que é esse gráfico preto aqui, ó, que representa as demandas, né? E o que seria a demanda? Seria aquela potência que está sendo demandada ali da rede. Então, para mim ter esta curva, né, caso eu já não tenha ela ali desenhada por um perfil de carga, eu preciso fazer uma leitura ali. Normalmente a gente usa um tempo médio de 24 horas com um aparelho analisador de energia. Ele fica ali analisando a potência demandada por toda a sua instalação elétrica ali durante 24 horas, e aí eu consigo traçar essa curva. Oi? Sim. O professor está apresentando alguma tela aí, não? Não consegue ver, não? Eu já saí aqui e voltei, mas não estou vendo na tela, não. Então vamos confirmar com a galera. Talvez eu estou pensando que vocês estão vendo. Pessoal, vocês estão vendo? Estão vendo a minha tela? Alguém? Eu estou conseguindo ver vendo, aqui. normal. Tá vendo? Tá vendo normal? Eu vou fazer assim então. Eu vou sair de Na novo dúvida, né? aqui. Eu também vou parar a apresentação e apresentar de novo. Vai que carrega para você. Parei a apresentação, agora eu vou compartilhar de novo. Vamos ver se vai dar certo. Apareceu aí, pessoal, alguma coisa? Pra mim tá aparecendo, normal. Para mim tá normal aqui também. Para mim tá ok também, professor. Pode ter sido realmente uma variação, né, de internet, alguma coisa. Vamos lá, vamos dando continuidade aqui, que aí qualquer coisa a gente volta, sem problema. Esse gráfico que eu peguei aqui, pessoal, esse aqui é uma curva de demanda aleatória, não representa nenhuma carga específica não, tá? Peguei aleatório para poder explicar como isso aqui funciona. Então, essa linha preta, esta curva aqui, ó, normalmente, né, por exemplo, ali quando você está analisando ali uma usina que atende uma determinada demanda, né, ali de energia que ela gera, então, às vezes, ali pelo consumo, até pelo tipo de produto que ela oferece e que é demandada, ela já tem essa curva bem desenhada, ele já sabe ali qual que é o horário de pico e tal, mas o comum mesmo é você ter que passar um aparelho, porque isso é muito específico de cada instalação elétrica, não tem essa curva padrão, não. É você passar um analisador de energia e verificar ali dentro de toda a carga instalada, como que está aquela demanda de energia. E demanda, pessoal, e potência instalada não é a mesma coisa, porque a potência instalada é a soma de todas as potências dos aparelhos que você tem instalado ali. Então, assim, eu tenho 2 chuveiros de 5.000 watts, então eu tenho 10.000 watts. Essa é a potência instalada. Quer dizer que o tempo todo eu estou demandando 10.000 watts? Não, porque eu não estou usando o chuveiro o tempo todo. E mesmo que eu use ele muito, às vezes não é os dois ao mesmo tempo, às vezes os dois não estão na potência máxima ao mesmo tempo. Então, a potência instalada, ela é como se fosse um teto aqui mesmo, ela é o limite aqui, essa é a reta de cima, ela é maior do que a demanda, de fato, porque a demanda é aquela potência que eu estou consumindo multiplicado por um fator ali, né, de utilização mesmo, que eu não uso tudo ao mesmo tempo. Então, para mim ter essa curva de demanda, eu preciso passar um instrumento, né, ou
se for um tipo de instalação bem específica, né, já como que eu posso dizer? Bem básica, assim, já, a gente já conhece o perfil dela, pode ser que você já encontre essa curva de demanda para aquele tipo de instalação. Mas cada indústria, cada instalação tem a sua. Então, assim, é uma coisa que depende da característica ali da instalação mesmo. E aí, ao traçar essa curva, a gente tem aqui duas definições. Tem a demanda máxima e a demanda média. E essas duas informações que é importante eu saber, porque são elas que determinam meu fator de carga. E eu vou falar um pouquinho dele já já, só para reforçar até o que foi dito na aula de ontem. Então, o que seria essa demanda média e a demanda máxima? Vamos na máxima primeiro. A demanda máxima é muito fácil de determinar. Se você tem o fator de carga, tem a curva da demanda aqui, né? Essa pretinha aqui, o pico, o ponto mais alto dela é o valor da demanda máxima. Então, quer dizer que em algum momento do dia, lembrando, simulando que esse período é de 24 horas, em algum momento do dia, em certo horário, você vai ter a maior solicitação de energia elétrica. Talvez é no horário onde a sua fábrica liga toda ali a parte de produção, né? Liga todos os motores, né? Ou vamos pensar numa residência, é a hora que está ali, talvez à noite, que a senhora nossa lá está vendo a novelinha, o menino está lá, que hoje tem que lembrar do menino também, está no quarto ali jogando em rede, no computador e tal. A menina talvez está ali no quarto carregando o celular e vendo TV, e você talvez está no computador fazendo um trabalho ligado e tem outro banhando ali no chuveiro, na água quente. Então, assim, é a hora que tá todo. E as luzes tudo ligado da casa. E talvez na cozinha ali, ainda o liquidificador ligado, o micro-ondas congelando ali para fazer a janta. Então, assim, talvez é o momento onde tem o maior pico, né, de energia sendo consumida naquele momento. Então, esse desenho, ele vai te mostrar qual que é o horário, né, ali, talvez, e qual é o valor máximo demandado ali de energia para aquelas 24 horas de estudo. E por que 24 horas? Porque talvez você está numa fábrica que tem os 3 turnos, né? Você precisa entender todos os períodos dela para ver aonde acontece, como acontece os gastos e aonde acontece o maior gasto. Às vezes, se a sua fábrica não tem o 3º turno, você não precisa passar o analisador por 24 horas, porque de madrugada vai ter talvez um consumo ali do sistema de emergência, alguma coisinha bem pouca, mas a demanda sua praticamente vai quase para zero. Não tem movimentação. Agora, se já tem um perfil assim de 3 turnos, aí você faz essa leitura por 24 horas. E aí você não precisa fazer 2 dias, 3 dias, porque aí você replica, né? A não ser que você tiver um atendimento sazonal, ou seja, não, em certo período do ano a demanda é diferente de outro período. Aí é bom fazer essa demanda em dias normais, em dias que tem essa característica, para você ter duas curvas e ter um comparativo entre elas também. Então, demanda máxima é o pico da demanda que foi ali analisada ao longo de 24 horas. Essa definição ficou legal? Conseguiram entender o que é demanda máxima, gente? O professor aí, esse professor falou dessa análise aí. Como seria feita essa análise aí na prática ali? Isso. Então, Na indústria. isso é feito com um aparelho chamado analisador de energia. Você vem, liga ele ali no quadro que está alimentando ali aquele setor, ou se quiser olhar a planta inteira, tem que ser na entrada de energia. Você liga o aparelho ali, ele fica o dia inteiro medindo a potência instantânea que está sendo consumida, que na hora que está sendo demandada. E ele vai, e o próprio aparelho ele te dá esse gráfico. Ele vai registrando ponta a ponta ali 24 horas sem parar, e depois você pega os dados ali e tira essa curva de demanda. Então, isso daqui é uma medição, é resultado de uma medição. Às vezes eu posso encontrar essa curva pronta quando eu tenho uma carga bem específica e eu sei mais ou menos, ou uma instalação bem específica, aí eu sei mais ou menos como que é o padrão dela de funcionamento, aí eu tenho o desenho dela, mas isso aqui é muito específico por tipo de instalação, então não tem uma curva padrão, não. Ela é uma curva que você faz baseado ali depois que eu tenho a carga instalada. Quando você não tem a carga instalada, né? Não tem a carga instalada, você está só na parte de projeção, você vai ter que usar umas tabelinhas que até a 5410 fornece, alguns livros fornecem de instalações elétricas, aonde ele já supõe qual é o fator de demanda, né? Ali de utilização da carga, e você multiplica e vai tentar analisar qual é o perfil daquela indústria, né? Qual horário que ela vai ter maior consumo,
e vai tentando fazer essa multiplicação para você ter ponto a ponto para você depois montar a curva. Isso é quando você está prospectando. Mas essa precisão mesmo só existe quando você já tem a carga instalada e você vai lá e faz a medição. Conseguiu compreender o que eu disse? Pode seguir aí, professor, para a média. Beleza. Então, assim, esta curva é uma curva que o analisador te fornece, ou você pode supor uma bem parecida quando você está na etapa de projeto, baseado em alguma outro tipo de instalação parecida com a sua. Mas, realmente, essa curva ela é uma coisa que é só na hora que tiver instalado para você fazer a leitura e entender como que é o perfil, né? Você pode já supor algumas coisas, mas, de fato, você só comprova quando você tem essa curva. Então, a demanda máxima é o pico máximo, é a hora que vai estar o máximo de coisas ligadas aqui, que vai demandar mais energia. E o que seria a demanda média, né? O nome já fala, ele é uma média, né, do consumo ao longo de um tempo. E como que eu chego nela? Bem, você tem que fazer assim, ó, quando você passou o analisador de energia, você vai ver, então, qual foi a quantidade de quilowatts-hora que você gastou ao longo do dia inteiro, das 24 horas. Então, assim, olha no medidor, vou começar a medir agora. Aí eu zerei, vi lá o valor que está marcando o medidor. E o próprio analisador ele também já calcula, tá? Esse quilowatts-hora, porque ele tem um cronômetro de tempo e ele vai medindo e vai também soltando o tempo e ele vai calculando a energia durante aquele período lá. Tá, mas vamos pensar que eu não tenho. Então eu travei o tempo, o relógio ali no tal horário, e comecei a medir e estou deixando ali rodar. Depois de 24 horas, eu paro o meu relógio, deu 24 horas, e eu vejo o tanto de energia que eu consumi naquele período ali, né? Quando que meu relógio mudou. Ele estava, sei lá, em 10 kWh, agora ele está em 20 kW. Então eu gastei 10. Então você vai pegar agora aquela energia do dia inteiro e vai dividir pelo tempo todo que você ficou medindo, aquele período inteiro. Aí você vai ter, então, toda a energia dividida pelo tempo, você vai ter o que a gente chama de demanda média. Então, ela é uma média. Então, ela meio que pegou a demanda um pouco mais elevada, um pouco mais baixa em tal horário, e é como se eu somasse todas as pequenas demandas, pedaço a pedaço, somasse tudo e dividisse pelo total. Como eu não consigo saber qual é o total, porque são várias micromedições, então a estratégia é ir pela energia. Você vê a energia gasta naquelas 24 horas, e divide ela por esse período, né, de 24 horas, você vai ter tipo o quilowatt-hora dividido por 24 horas, então a hora corta com a hora, você vai ter só o quilowatt ali dessa média que você fez. A gente chama isso de demanda média. Então ela vai te dar um valor que vai ser sempre menor ou igual ao valor da demanda máxima. Nunca pode ser maior, não faz sentido ser maior. Porque como ela é uma média, ela vai pegar valores antes do pico e na hora do pico. Então, assim, a média, ela sempre puxa para o meio. Então, vou trazer o pico para baixo e a parte baixa para cima. Então, a média, ela nunca vai chegar lá na demanda máxima. Mas se ela chegar, caso eu tenha uma curva bem diferente aqui, ela vai só chegar na demanda máxima, mas ela não pode passar. É impossível, matematicamente falando. Então, a demanda média é isso, é a média da demanda ao longo daquele período de medição. É como se eu pegasse as demandas de cada momento, somasse tudo e dividisse pelo total. Só que a estratégia matemática aqui é calcular a energia elétrica daquele período inteiro e dividir pelo período de medição. Aí eu vou ter a demanda média. E aí, com isso, eu tenho a demanda máxima e a demanda média. E ambas as duas é menor do que a potência instalada, que é aquela potência que está somando somente nominalmente os valores das potências de tudo que você tem na sua instalação, né? Então, todas as lâmpadas, tomada e aparelho e tal, você vai somando, você vai ter a potência instalada. Ela é o seu pico. E, Professor, sim, o que significa CKWH? Não me perdi aqui. aqui, ó, é a energia em quilowatts-hora, é o consumo em quilowatts-hora. É porque a gente costuma chamar energia de consumo, C de consumo. E aqui é a unidade, quilowatts-hora, que é a unidade da energia elétrica que você paga para a concessionária. É o tanto de quilowatt que você está consumindo hora. Tá? Entendeu isso aqui? Quilowatts-hora? É o mesmo que está no seu relógio,
Depois você olha para você ver na sua conta de energia. Lá vem o tanto de quilowatts-hora que você consome. O que aquele reloginho lá do seu padrão está marcando é o quilowatts-hora. É o tanto de quilowatts vezes o tempo de uso. Certo? Sim, sim. É só uma dúvida. O Sim. watímetro também tira essa medição, não tira? Aí depende. A maioria, sim. É porque assim, o watímetro hoje, ele já acumulou outras funções. Ele consegue medir potência instantânea. Ele mede potência instantânea, aliás. Ele consegue medir potência ativa, reativa, aparente, fator de potência. Então, ele tem muitas funções. Então, hoje, porque tem um watímetro, só watímetro mesmo, só mede a potência ali instantânea na hora. Mas hoje, a maioria deles, ele é quase um analisador de energia. Ele já faz toda essa medição e mede o quilowatts-hora também. Então, é muito comum você fazer isso com o watímetro. Então, não vou dizer que é todos, mas é a maioria. O fabricante já evoluiu para que esse modelo consiga. Por exemplo, deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês um modelo de watímetro aqui. Vou colocar aqui na parte de imagem. Ó, deixa eu pegar esse modelo, deixa eu ver se dá para ver direitinho aqui de perto as funções. Deixa eu ver se embaça aqui. Queria só uma imagem nítida. Essa aqui não ficou muito nítida, né? Mas assim, não dá para vocês verem direitinho os botões aqui, eu sei. Mas olha só, aquilo ali, ó, esse tipo de watímetro que eu estou mostrando aqui, esse aqui é um da... Cadê? Tem a marca dele aqui? Que não, né? Tá, esquece a marca. Esse modelo de watímetro aqui, por exemplo, ele consegue medir, ele mede trifásica, você pode conectar as três fases nele, então L1, L2, L3, ele consegue medir ali então num motor trifásico, a corrente de cada fase está passando e tal. E nessas chaves de seleção aqui, ó, você consegue selecionar aí na chave seletora e ele naquela seleção, você consegue falar qual tipo de grandeza você quer medir, então ele tem a opção de você levar para a grandeza quilowatts-hora, então você mede a energia ao longo do tempo, que é similar aqui ao que o analisador de energia faz. Você consegue já calcular essa potência, medir a potência instantânea, que ele fica te mostrando o tempo todo. E não sei se esse modelo aqui faz isso, mas tem uns que você tem como conectar no computador, ele vem com um drive vinculado, e ele vai pegando essas medições, ele vai guardando a memória e vai construindo uma memória. Que é isso que o analisador faz, é quando eu tenho a memória registrando os dados que eu estou colhendo. E ele tem uma certa frequência que ele vai registrando os dados. Então, esse aqui é um watímetro que consegue, né, um papel muito similar ao analisador. Pode ser que esse aqui até faça essa análise, se ele tiver essa interface que eu falei para vocês. Então, assim, isso é um watímetro. Ele mede a potência instantânea, mas ele mede ativa, reativa, aparente, né? Ele mede quilowatts-hora também. Ele mede tensão, mede corrente, né? Do trifase, das três fases ao mesmo tempo. Ele mede fator de potência já para você fazer correção de fator de potência. Isso aqui é só um exemplo, ó, de um alicate watímetro. É isso aí mesmo, professor. Eu trabalho com um desse na empresa. Aí pega isso, é um cartão-memória, você conecta no computador. Aí entra num programa, o da empresa é o da Fluke. Aí conecta no programa da Da Fluke, Fluke, né? baixa. E aí baixa o programa da Fluke, aí conecta. Aí tem um cartão-memória, aí passa os dados para o notebook, o computador, e lá ele sai os dados em gráfico. Aí, pronto. Isso aí é o que a gente está chamando de analisador. Ele analisa a energia. Quando a gente fala analisador, não é pensando em uma coisa específica, é alguma coisa que vai fazer a medição e vai analisar, vai te dar os dados da medição. E eu sei que os da Fluke faz mesmo isso. E tem uns que já tem até interface com o aplicativo também, né? Pode falar. Aí como eu trabalho em energia fotovoltaica, aí eu faço a medição de manhã, que é horário ali é baixo ainda, aí em horário de pico e após o horário de pico. Aí no outro dia eu jogo no programa e ele me dá os dados. Aí, perfeito, perfeito. Então, pessoal, basicamente o que o colega está falando é o que eu estou comentando aqui. Então, assim, ele está analisando a energia em alguns pontos, ou você pode conectar esse negócio, deixa ele fazer uma medição por 24 horas, que você tem um perfil ali direto do que acontece ali fora e no horário de pico. Ele já vai nos horários que ele sabe que é de pico e fora, porque ele já conhece mais ou menos do perfil ali de utilização. Agora, quando você quer conhecer da indústria, você não sabe qual que é o horário de pico, qual que não é, por exemplo. Aí você tem que deixar ali ele fazendo a leitura, porque o aparelho vai te dizer
comportamentalmente como que tem essa flutuação das cargas ao longo do dia. Então, o watímetro ele faz esse tipo de medição. E aí, dependendo do fabricante, né, ele vem com esse software que faz toda essa análise, tem outros que não. Só permite você ver ali os valores instantâneos ali na hora e tal, mas ele não armazena dados. Isso vai depender do fabricante e tal. A maioria deles também você consegue armazenar dados, tá? É muito comum. Então, só para a gente finalizar essa parte aqui. Então, assim, então a potência instalada é a ação de todas as potências. Essa curva, ela vem por essa medição, né, da demanda. E a demanda média, para mim saber ela, é como se eu tivesse pegado todas as demandas instantâneas e dividido pelo total que eu medi. Como eu não tenho essa grandeza, então é melhor pegar aqui, usar um outro sistema para fazer esse cálculo. É pegar todo o consumo de energia ao longo do período e dividir pelo período de tempo que eu deixei ele medindo, que eu também tenho minha demanda média. Então, eu tenho a demanda máxima e a média. E isso aqui, pessoal, ajuda na hora de dimensionar. Por quê? Porque se você dimensionar o seu circuito pensando na potência instalada, você vai superdimensionar o circuito. Isso vai encarecer a sua instalação, porque você vai colocar condutores com bitolas maiores e tal, por uma quantidade de energia que você nunca nem vai precisar. Talvez só num caso assim extremo, quando um dia tudo tiver ligado, todas as tomadas, tudo na potência máxima e tal. Então, assim, isso é quase não vou dizer que é impossível, mas é o 0,001% de chance de acontecer lá, naquelas probabilidades. Então, a gente nunca dimensiona pela potência instalada. A gente dimensiona pela demanda. Por isso que a gente usa os fatores de demanda. Então, a gente dimensiona pela demanda, né, ali, de carga que você precisa, tá? Então, assim, quando, por exemplo, o colega até falou que trabalha com fotovoltaica e tal, o dimensionamento fotovoltaico, eles fazem muito pela demanda média, porque no fotovoltaico, aquele sistema que é interligado com a concessionária, não tem problema, se na hora eu não consigo produzir toda a energia que eu vou consumir, eu começo a utilizar a energia da concessionária. Mas talvez tem certo horário que eu estou produzindo mais do que eu consumo, eu devolvo para a concessionária. Então, tem um sistema de compensação. Então, eu não vou ficar sem energia porque eu não estou conseguindo satisfazer minha demanda. Já quando num outro sistema, quando eu só dependo da concessionária para me entregar, aí eu já faço aqui o meu dimensionamento pensando ali na minha demanda aqui máxima que eu preciso. Não, qual é a demanda máxima? Eu já vou simular meus condutores e tal, pensando naquela demanda máxima, porque eu preciso, né, de conseguir proteger tudo naquela demanda ali, e eu preciso ter o fornecimento daquela demanda que eu não posso ficar sem, eu não tenho outro sistema que vai me alimentar. Então, eu já tenho que pensar naquele quantitativo ali, para mim já pensar ali na solicitação de energia, né? Porque eu não posso correr o risco de, no horário de pico, meu sistema cair, porque eu tenho horário de pico. Então, depende do tipo, né, da aplicação, você consegue determinar qual tipo de demanda que você vai levar em consideração na hora de projetar. Então, quem está projetando um sistema ali fotovoltaico para poder colocar ali na instalação do cliente, você não precisa fazer pela demanda máxima dele, porque você tem esse sistema de compensação. Aí talvez você vai só encarecer o projeto para ele, talvez inviabiliza e ele não feche negócio com você. Sendo que a demanda média atende bem. Boa parte do dia ela consegue suprir, na hora de pico ela não consegue, mas aí tem a concessionária, que aí amanhã, na hora que eu não estiver consumindo, eu consigo devolver para a concessionária, então no final das contas, eu estou na média ali de consumo. Então, gente, só para poder a gente aqui caminhar mais um pouquinho. Então, na mesma curva aqui agora, então lá onde eu tenho a demanda máxima, é onde eu vou pedir minha potência de alimentação. Então, assim, qual que é a potência de alimentação então que eu vou solicitar para a concessionária? É lá quando eu apliquei os fatores de utilização, né, em todas as cargas e simulei que eu vou usar ela naquela porcentagem que os próprios materiais de referência, literatura indica, né? Aí eu vou chegar na minha potência de alimentação, que é alguma coisa aqui bem aqui no pico da demanda máxima. Então essa é a potência que eu vou pedir de alimentação, que eu vou contratar com a concessionária, porque eu tenho que ter certeza que a concessionária consegue suprir o que eu preciso naquela hora máxima. Mas não quer dizer que eu vou usar aquilo o tempo todo, mas eu tenho essa capacidade instalada para poder atender minha necessidade, tá? Então é assim que eu chego nessa potência
de alimentação. E aí o fator de demanda, que foi objeto da discussão, né? Da gente vir aqui, o que é ele então? Esse fator de demanda, ela é a razão, ela é a divisão entre a demanda máxima e a demanda média. Sendo uma divisão, e sabendo que a demanda média nunca vai ser maior que a máxima, esta divisão aqui vai dar sempre menor ou igual a 1. Nunca vai passar de 1. Menor ou igual a 1. Tá? Sempre menor ou igual a 1. E aí daqui eu posso fazer algumas ponderações. Por exemplo, quando esse valor, essa divisão, né, deu um valor muito perto de zero, o que está acontecendo? Está acontecendo que a potência aqui que a potência está, perdão, aqui é o fator de demanda, não é fator de carga não. Fator de demanda, eu acho que não sei se eu falei fator de carga. Quando eu calculo esse fator de carga, não, é fator de demanda, perdão, que normalmente já está pronto, né? Você consegue encontrar em algumas tabelas, porque nem sempre eu tenho essa curva quando eu estou projetando, eu ainda estou fazendo o projeto. Então aqui aqui é para a gente ter uma noção do que? Da potência instalada que eu tenho lá no meu circuito, né? Quanto por cento dela que realmente eu utilizo no dia. Porque se eu fizer um projeto pela potência instalada, eu vou estar superdimensionando meu projeto. Então, quando eu faço essa divisão, e que vai dar sempre menor que 1, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui uma porcentagem do que realmente eu utilizo de tudo que eu tenho ali instalado. Então, supondo que esse valor deu 0,8, quer dizer que eu uso 80% daquilo. Então, esse é meu fator de demanda. Então, na hora que eu vou contratar na concessionária a energia, eu não vou contratar não vou contratar ali, sei lá, 1000 watts. Eu vou contratar 800 watts. 800 watts, por exemplo, de potência, né? É essa potência que eu vou entregar para a concessionária e eu tenho que falar para eles que eu preciso de ter energia que consiga me entregar essa potência, que consiga me atender nessa demanda. Então, esse Gzinho, que é o fator de demanda, ele é essa razão. Mas, como você não tem como calcular isso quando você não conhece a curva, é muito comum você ter umas tabelinhas já com esse fator de demanda, que já fala ali qual é a porcentagem de demanda que você precisa ter para cada coisa. Então, isso é feito por circuito. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 circuitos, circuito A, B e C, né? O A, sei lá, iluminação, o B, tomada, o C é chuveiro, por exemplo, um chuveiro lá. Aí eu vou calcular o fator de demanda. De iluminação, aí você vai ver que tem umas tabelinhas da própria concessionária que já te dá esses fatores. Eu vou até mostrar para vocês aqui da nossa aqui, ó, da concessionária, que quando a gente fazer um projeto, na hora de pensar na demanda, eu tenho que olhar nessa tabelinha. Então, olha só, aqui é a NTC 04. Oi. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, questão em projetos prediais, que a gente já passou. Aquele levantamento de cargas que a gente faz para ver as tomadas, a questão das luminárias, dos pontos de iluminação, e a gente levanta a carga e vê a potência, para poder saber qual é a potência da carga que a gente vai utilizar naquela residência. Não vale também para o projeto prediais industriais, não? Vale, é a mesma ideia, só que aqui agora, na hora de estar fazendo, por exemplo, o lançamento de ponto de tomada para o escritório e tal, você vai pensar num predial. Agora, quando eu estou pensando na linha de produção, aí você tem que pensar agora em carga igual ao motor. Aí os fatores de utilização e demanda para motor, você encontra umas tabelinhas, inclusive no livro que tem, né, acho que o professor mostrou ontem, para dizer para você, até tantos motor, você vai usar 100% de cada um. Se tiver mais do que 10 motor, você considera que você vai usar só 80% daquilo. Então, aquilo ali são os fatores de demanda. Você vai fazer o levantamento da carga que o cara vai colocar, aí tem que ser específico mesmo, você tem que ver a necessidade do cliente. Espera aí, ali é uma linha de produção ali, eu vou precisar de tantos motor, tantos CV e tal, preciso movimentar uma esteira e tudo mais, então você vai levantando qual é o perfil da carga que vai ter lá. Aí, quando você levantou o perfil da carga, aí você vai agora analisar assim, eu já vou pedir uma potência instalada pensando nessa carga toda, o meu transformador tem que dar conta dessa potência toda? Nem sempre, porque ali você falou de potência instalada. Agora é hora de aplicar o fator de demanda. Aí eu tenho quantos motor? Tem X motor, então vai todos utilizar ao mesmo tempo e tal? Não, nem sempre. Então,
aí você usa o fator de demanda que está ali. Aí para outra carga, para as resistências ali que vai aquecer alguma coisa, para a parte ali do pneumático. Então você vai levantando esse perfil e vai aplicando os fatores de demanda baseado no tipo de carga que você está utilizando, para você reduzir o valor da potência instalada, né? Você não vai demandar a potência instalada, mas sim essa demanda pensando que nem tudo é utilizado ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui eu vim aqui, só para você entender, aquele fator de demanda que a gente está falando lá, é aqui a mesma coisa, olha aqui da concessionária, ele fala, e eu tenho que fazer por circuito, então assim, na hora, circuito ali pensando na parte motor, então, os motores, qual que é o fator de demanda para motor? Agora a iluminação, então para iluminação, qual é o fator de demanda? E a lógica é assim, ó, na nossa concessionária aqui, olha, só para você entender, ó, se for residência, ele diz para a gente assim, ó, se a potência instalada, for entre 0 e 1000 watts, você vai considerar 86% de fator de demanda, ou seja, você não vai considerar 1000 watts, você vai considerar 860 watts só de iluminação. Se deu 1000, você somou tudo e deu 1000, você vai falar que o valor correto é 860. Se for a potência de 1000 a 2000, o seu fator de demanda é só de 75%. Se for de 2.000 a 3.000, é só de 66%. Se for, por exemplo, maior do que 10.000, é só 24%. Você nunca vai ligar todas essas lâmpadas ao mesmo tempo. Isso é para residência. Mas, se for para escritório, garagem, hospital, hotel, igreja, loja semelhante, barbearia, bancos, auditório, salão para exposição e semelhantes. Então, depende do qual tipo de ambiente você vai ter, aí ele te dá um outro fator de demanda. Então, quando é um local onde eu sei que vai usar todas as lâmpadas ligadas ao mesmo tempo, aí ele já fala, não, então aí o fator de demanda é 100% mesmo. Então, esse fatorzinho que está aqui, que vem nas tabelinhas, né, aqui da predial e vem nas tabelinhas da industrial, é o fator de demanda que, matematicamente, ele vem disso aqui, ó. Quando você passa o analisador de energia, você vê qual é a demanda máxima e qual é a sua potência instalada. Aí você divide a demanda máxima pela potência instalada, você vai encontrar o fator de demanda ali da sua instalação. E aí você faz isso por circuito. Então isso aqui é para você chegar nesse fator de demanda. E aí eu acredito, que eu vou até mostrar para vocês aqui no livro didático, que o professor, ele deve ter falado, e eu vi na aula, ele comentou, não sei se vocês lembram, mas é do livro que ele tirou. Olha, tem a tabelinha aqui, ó. Quer ver? Deixa eu só enfatizar essa tabelinha, só para vocês entenderem, né? Da onde que ele chegou nisso aqui, ó, só para vocês entenderem aqui na parte de projeto. Isso aqui é a parte de projeto, aí você não passou o analisador, porque você não tem nada instalado. Então ele usa dados que o próprio a literatura fornece. Então, por exemplo, ó, como que ele sabe que motor que tinha 5 motores de 5 CV? Porque lá no projeto que ele está fazendo, ele sabe que vai precisar de 5 motores de 5 CV. Isso aqui é porque já é a característica da carga. Agora, qual que é a potência unitária em kVA, né? Que é quilowatts, kilovolt ampere, na verdade, né? Qual que é a potência aparente aqui? É de 5,2. Então, qual que vai ser a instalada? Lembra que a instalada não é a demandada, né? A instalada é de 5 vezes 5,2. Então, deu 26,2, tá? E aí, o fator de utilização, ele usou 0,83. Por quê? Aí é onde eu falei para você, ó. Você pega isso aqui em tabela. Vou te mostrar aqui, quer ver? Ó, esse aqui é o fator de serviço, que é o fator de utilização. Ó, você tem umas tabelinhas. Isso aqui, pessoal, da onde que vem essas tabelas? Alguém inventou? Não, alguém um dia, né, por perfil de carga e tal, numa literatura, ele fez um trabalho acadêmico, científico, e chegou nessa conclusão. E aí ele publicou e é reconhecido pela sociedade acadêmica, então a gente utiliza como uma fonte confiável. Então, nesse caso, aqui está dizendo que se o motor for de 3 a 15 CV, né, eu vou usar o fator de utilização de 0,83, porque não quer dizer que o motor de 15 CV vai estar usando os 15 CV o tempo todo de potência. Talvez ele não está usando o tempo todo esse tanto aqui de potência, né? O tempo todo. Então, essa literatura diz que não, que eu posso confiar e utilizar só 83% dessa potência toda. Não vou usar ela 100% o tempo todo. Então, esse é um fator de demanda, de utilização, perdão. Que aparece aqui, ó.
Então, é uma tabelinha que me deu isso, tá vendo? Daí que veio o 0,83. Aí, o fator de serviço, normalmente, você encontra na própria placa do motor, ele fala, né? Esse motor trabalha com quantos de sobrecarga, ou seja, quantos por cento a mais acima do valor nominal que ele consegue trabalhar? É 15%? Então, o fator de serviço é 1,15. Aí é só fazer uma multiplicação, vou até fazer para vocês comparar, para você ver. Ó, ele vai fazer uma continha básica agora, vai pegar a potência instalada, que é 26,2, vai multiplicar por 0,83, que é o fator de utilização, e vai multiplicar por 1,15, que é o fator de serviço. Olha lá o valor que deu. Ó. Deu 25,0079, que é aproximadamente a mesma coisa que está aqui, 25,03. Então, e aí vai preenchendo essa tabelinha, que eu preciso também, né, como trabalhando como projetista, eu tenho que romper barreira, gente, e tenho que aprender a mexer em planilha, em Excel, tabela, porque é mais fácil de organizar dados, não dá para você ficar escrevendo aleatoriamente. Uma tabelinha dessa bem construída, olha tanto que fica fácil de entender. Então, assim, ele foi fazendo para cada tipo de carga que eu vou ter. Aí, essas cargas é baseado no perfil da instalação, na planta industrial, né? Por que eu tenho um motor de 20 CV? Ah, porque eu tenho que transportar isso. Então, assim, um engenheiro mecânico já fez o projeto e disse que é um motor de 20 CV, porque tem que empurrar tal potência e tal. Então, quem determina qual motor que vai dar conta daquela carga ali, a potência mecânica, é um engenheiro mecânico, ele que faz a parte mecânica do projeto. E você já tem as potências, você vai fazer agora a parte elétrica. Então, eu sei que eu vou ter um motor de 20 CV, 3 motores, aí o fator de utilização, segundo aquela tabela, já é 0,85. E o de serviço é 1,15, você multiplica os dois por 60, que é 3 vezes 20, né? Você vai ter a demanda máxima. Tudo aqui é demanda máxima, tá vendo? Eu estou calculando pelas demandas máximas, porque é ela que eu uso para fazer o projeto. E assim você vai, ó. Quando for iluminação, aí você vai lá, 70 luminária, por exemplo. O fator a potência, né, aqui está pensando aqui nessa iluminação industrial, ele colocou como 0,8 kWh, perdão, kVA, que é o quê? Ele somou todas as lâmpadas lá e tal, né, lá do projeto que ele projetou, né, que ele lançou os pontos de iluminação, e deu aqui 800 VA, ou 0,8 kVA. Aí, como é 70, multiplicou por 70, deu 54,4. E aí, o fator para iluminação industrial, né, ali aí também você vê isso em tabela, fator de demanda, né, como eu disse para vocês, porque é um local que vai ficar tudo aceso ao mesmo tempo, porque tem que estar tudo claro. Então, o fator de demanda é 1. E aí, multiplicando tudo por 1, vai dar o mesmo valor. E assim ele faz para cada tipo de circuito, né, ali, iluminação industrial, a administrativa, já não precisa de um fator de demanda 1, né, porque agora é no escritório, não vai ficar o tempo todo aceso. Sistema de comunicação, ar-condicionado, tomada de uso geral, tomada de uso específico. Então, essa parte aqui já assemelha a parte predial. Ar-condicionado, tomada de uso geral, de uso específico, a iluminação administrativa, tudo é predial, que você já aprendeu. Só na indústria, é a mesma coisa na industrial. A diferença é que na industrial, o seu fator demanda é diferente porque ele vai ficar mais tempo aceso. O tempo todo, talvez. E assim você vai colocando os circuitos e vai colocando os fatores. Sim. Eu não estou entendendo muito a questão. O fator da demanda é a soma das cargas, não é isso? O fator da demanda não é a soma das cargas. Deixa eu voltar aqui na apresentação. O fator da demanda, que é esse Gzinho que eu estou falando, ele é a divisão entre a potência instalada, que é aquela que você só pega a potência mesmo do aparelho. A tela que o senhor está compartilhando aqui, para mim, está congelada. Pessoal, para vocês está congelado também? Eu mudei aqui para o slide. Apareceu o slide? Ou não? Estou vendo o slide. Apareceu, aqui tá bom. Tranquilo. Entendi. Pode ser aquele problema na questão da internet. Mas assim, mesmo que tiver congelado aí, você vai conseguir entender o que eu estou falando. O fator demanda, ele é uma coisa que você já encontra pronto nas tabelinhas para fazer projeto. Por quê? Porque para determiná-lo, você precisa de ter uma coisa experimental e você não tem quando está fazendo projeto. Então, você vai ter que confiar nas tabelinhas que já são dadas, tá? Fator de demanda. Mas o valor, ele originalmente, como que eu descubro ele?
Quando eu passo o analisador de energia ali na minha carga, eu vejo ali qual é a demanda máxima que tem ali em um certo momento do dia, e aí eu somo todas as potências que está ali naquele setor, né, que é a minha potência instalada, aí eu divido a demanda máxima pela potência instalada. Aí eu vou encontrar um fator de demanda, que é tipo uma porcentagem. É tipo o quê? É a porcentagem que de fato eu vou utilizar em relação à potência da minha carga que está ali instalada. Então, quando eu falo que meu fator de demanda é 0,8, eu estou dizendo que se o meu chuveiro é de 5.000, vamos colocar 1.000, de 1.000 watts, eu vou usar 800 watts só. Eu não preciso fazer conta pensando em 1.000, porque eu vou fazer todo o projeto pensando somente em 800, uma vez que a potência instalada não quer dizer que ela vai ser toda utilizada. É isso que o fator demanda faz. Aí o que eu estava explicando é que esse fator eu não consigo determinar ele, né, de fato, quando eu estou na parte de projeto. Eu vou ter que pegar já alguns fatores de demanda pronto. E aí na literatura eu já encontro. Então aqui, por exemplo, eu peguei aqui uma da concessionária local, eu peguei aqui um fator de demanda para demanda de iluminação e tomada. Isso aqui é só para iluminação e tomada. De quê? Auditório, salão, exposição e semelhante. Então, no caso, o chão de fábrica da indústria entra nessa questão aqui, ó. Bancos e semelhantes, barbearia. Então, esses valores que 100% tal, é o fator demanda para iluminação e tomada geral. Quando eu quero ir para fator demanda de... Vamos pegar para motor aqui, por exemplo. Para aparelho de ar-condicionado, aí eu já tenho, ó, de 1 a 10 aparelhos, se for comercial, o fator demanda é 100%, se for residencial é 100%. Se for de 11 a 20 aparelhos, se for comercial, né, eu vou usar 90% de fator demanda e residencial 86%. Então, os fator demanda aqui que eu estou mostrando para vocês, que está na concessionária local nossa aqui de Goiás, são esses aqui que eu uso para fazer os projetos aqui em Goiás, para estar de acordo com a concessionária. Então, é uma tabelinha que já vem pronta. Aí eu quero ver o fator demanda para motor, por exemplo, ó, motor monofásico. Então ele está mostrando aqui para gente, ó. Eu pego o valor nominal do motor, eu falo qual é a potência do motor e ele me diz qual é a demanda individual, né? Se for até um motor é tantos por cento, 2 é tantos por cento, então ele vai mudando aqui, ó. Mas isso aqui é para motor monofásico, tá? E assim vai. Então essas tabelinhas, ó, quando é trifásico, aí eu já tenho uma outra tabela mostrando aqui essas potências aqui, né? Para essa situação. Então, essas tabelinhas eu encontro na concessionária, eu encontro nos livros didáticos. Então, no nosso livro, por exemplo, ele mostrou para a gente também. Deixa eu só voltar aqui uma tela anterior. Estou voltando devagarzinho, porque eu sei que está congelando aí de vez em quando. Então, ele mostra aqui, ó. Esse é o fator de serviço, né? Pensando aqui em alguns motores pela potência, tá na tabelinha. Esse é o fator de utilização, que eu consigo aqui determinar... por determinação do motor, né? Aqui, de fato. E nesse livro aqui não mostrou uma tabelinha com fator de demanda, né? Mas esse eu consigo pela concessionária, lá que tem os fatores de demanda. É muito comum. Mas o livro também poderia ter colocado um fator de demanda, para você saber por que ele usou 1, 0,5, 0,70 e tal. Ele não colocou aqui a tabelinha de onde que ele tirou isso, mas são tabelinhas que a concessionária te dá para te falar qual é o fator de demanda, já que no projeto você não tem condição de saber o fator de demanda verdadeiro, porque você não tem como passar o analisador de energia, uma vez que a carga nem foi instalada ainda. Só é projeto. Pessoal, deu para entender mais ou menos essa loucura aqui de fator de demanda? Alguma pergunta? Sim. Então só para finalizar essa tabelinha. Sim, pode falar. Aquela fórmula lá, G, aí tá lá, DM dividido por P insti. Como é aquela fórmulazinha lá? Então, ó, o G, ele chamou de G', né? Mas a gente chama de FD normalmente aqui, fator de demanda, tá? Você pode, é muito comum fator de demanda, FD, mas assim, esse G' é o fator de demanda, só para você não confundir. Como que eu calculo ele? Você vai pegar a potência instalada,
que é somar de verdade a potência lá do seu circuito, né? Todas as cargas que você projetou ali, você vai ter uma potência totalzona lá. E você vai ver agora, aí você teria que saber, né, que por um analisador de energia, qual é o horário e qual é a maior potência demandada naquele horário, é a potência de pico aqui, ó, a demanda máxima. Aí eu vou dividir essa demanda máxima pela potência instalada. Por mais que a demanda foi máxima, ela ainda é menor que a potência instalada, porque eu nunca utilizo 100% de tudo que eu projetei. Então, essa razão entre DM, que é a demanda máxima, e a potência instalada, é o fator demanda. Vamos calcular um bem aqui nesse projeto, só para você entender. Ó, depois que o cara colocou todas as cargas que ele vai utilizar e calculou a demanda máxima de cada uma, então aqui está calculada, não está sendo medida, tá? Porque é um projeto, não tem como medir, porque não está instalado. Então eu usei esse FD, FU e FS baseado na literatura, no que as tabelas falam que eu posso usar. Aí com isso eu vou chegar num total aqui, ó, de 322,17 kVA. Esta é minha demanda máxima. Então esse 322,17 representa esse pico aqui, ó, esse vermelhinho aqui em cima no slide. Pronto, eu tenho esse valor. O que eu vou fazer com ele? Agora eu vou dividir pela potência instalada. E quem que é a potência instalada? É eu somar todas as potências lá dos motores, da lâmpada, tudo que eu coloquei, sem aplicar nenhum fator de demanda, nem o de utilização, nem de serviço. É a potência total mesmo. Se é 5 motor de 5.2, então é 26. Se é 20 motor de 20, então, 3 motor de 20, então é 60. Tá? Então soma mesmo, o que está lá de fato, somou tudo, deu 361,92. E agora, o fator de demanda agora geral do projeto, para mim agora ir lá e comprar a energia da concessionária, eu vou lá e vou fazer assim, ó, dividir 3,22,17, que é o fator de demanda máximo, eu vou dividir por 361,92. Olha o valor que eu encontro, ó, 0,89. Então, quer dizer que o meu fator de demanda desse projeto é de 89%. Então, quer dizer que eu não preciso contratar 100% de energia, eu só preciso 89%. E quanto que é esse 89%? É 322,17. Então, o meu trafo, quando eu for dimensionar o meu transformador, ele tem que suportar essa carga de 322, não uma de 361. Senão eu vou superdimensionar o transformador, ele vai trabalhar boa parte a vazio, isso gera muito harmônico, isso piora a qualidade da sua energia, que gera muito ruído ali na sua rede. Aumenta o consumo de energia, porque eu estou desperdiçando muita energia ali por causa desse reativo. Então, é energia que eu estou gastando energia que eu não estou utilizando de fato, porque ao trabalhar vazio gera muito harmônico, então isso gera algumas correntes correntes ali indesejáveis, né? Que vai gerar muito reativo na minha rede e vai piorar a qualidade da energia, vai dar queda de tensão em alguns circuitos, sobretensão em outros. Então, esses problemas é na má qualidade da energia. Então, meu trafo ele tem que ser bem dimensionado. E eu dimensiono ele não é pelo potência instalada, mas sim pela potência máxima demandada. Então, a conclusão do que eu estava falando é isso daqui. Ó. Então, quando é um projeto, você não tem como passar um analisador de energia. Você não tem essa curva. E agora, não desespere. Você vai usar algumas tabelinhas que você vai ter fator de demanda por tipo de circuito, fator de utilização que é comum para motor, né? Você vai ter para os tipos de motor e potência e também fator de serviço, né? E com isso você vai conseguir ter sua demanda máxima calculada. E aí você pode ir lá e contratar e dimensionar o seu transformador, por exemplo, né, para essa potência aqui, não para a potência instalada. Pessoal, entendeu a importância disso aqui?
Se você fizer um projeto pensando em instalado, você vai superdimensionar tudo desnecessariamente e pode ter alguns prejuízos com isso. Professor, Oi? no caso aí seria, tipo ali, né? 5 motores deu 26,2. Isso é em ampere, né? Isso aqui é, não, isso aqui é potência, é em quilowatts ampere. Essa potência aqui é a potência aparente, aquela KVA. Então, porque o motor ele era de 5 CV. Mas eu Como quero que ele fazer chegou nesse valor aqui, nesse FD, como é que ele chegou nesse valor aqui de 0,89? aqui embaixo, né? Isso. Tá, vou te explicar. Primeira coisa que você tem que fazer. Nesse aqui, 361, é a soma, né? Isso. E nesse 0,89 aí, no caso, esse é o Fator de demanda, que é a divisão entre... Isso, vou te explicar agora. Aqui, ó. Vou até rabiscar para você entender. Então, como que ele chegou no 0,89 aqui? Aqui, ó, esse 0,89, né? Ó, primeiro, você precisa entender. Primeiro coisa que você faz no projeto é levantamento de carga. Então, você vai lá, falar com o cliente, ver o que ele vai instalar, o que é o projeto dele, vai dimensionar a tomada, iluminação, baseado na 5410, quantas tomadas precisa e tal. Depois você vai para a planta industrial. Seria aquele que ele fez ontem, esse 361 e 92 menos, eu não sei se é menos, eu não lembro direito. Eu sei Não, que é dividido. É dividido entre os dois Isso. aqui, né? Isso, exatamente. É isso. Né? Depois que você fez o levantamento de carga, pronto, fiz, eu sei que vai ser essas cargas. Aí você começa agora, quantos motor vai ser? Vai colocar as quantidades. Aí, como que eu vou saber a potência unitária? É do motor mesmo, o de 5 CV, como que você transforma 5 CV para KVA? Então, na própria plaquinha já aparece, quer ver? Eu até te mostrar aqui uma plaquinha de motor. Eu só estou enfatizando, gente, porque eu sei que tem muita gente que está começando e vocês precisam entender esse exemplo. Então, placa de motor, para ficar mais claro. Então, como que eu vou saber qual que é a potência em KVA, por exemplo? Ó? Na própria plaquinha daquele motor que estou utilizando, esse motor que eu estou mostrando aqui, ó, é um motor de 2.2, perdão, é um motor de 3 CV. Um motor de 3 CV, aqui na plaquinha, está dizendo que é um motor de 2.2 kW, tá? Esse aqui é a potência dele, só que está em quilowatts, não está em em kVA, né, que é kilovolt ampere. E qual que é a diferença? É só dividir pelo fator de potência. Isso aqui é tudo aquela matemática básica que a gente já aprendeu. Por exemplo, o S é a potência aparente, o P é a potência ativa. E qual que é a relação matemática entre os dois, né? A potência aparente, que é a total, ela é a potência ativa dividido pelo fator de potência. Então, para mim transformar aquele valor que você viu lá, 2.2 em kVA, por exemplo, eu teria que dividir pelo fator de potência que a plaquinha também te fornece, ó. Por exemplo, esse motor aqui, deixa eu ver onde está aqui o fator de potência dele. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Fator de serviço 1.15. Aqui, ó. Não, esse aqui é a partida, que é o valor da rendimento. Aqui embaixo, ó. Cosseno de φ, 0,81. Então seria eu pegar o quê? Pegar o 2.2 aqui que está ali na plaquinha. Eu teria que fazer essa conta aqui, ó. 2,2 dividido para 0,81. Então, olha lá, daria 2,7. Então, para esse motor aqui do exemplo, o meu kVA dele é de 2,7. Então, esse motor tem 2,7 kVA. Então, essas potências aqui, então, é lá da sua carga mesmo. Agora, quanto que o motor vou usar? Multiplique pela potência, você vai saber o tanto instalado. Somou tudo, tem o total. Beleza. Agora, como é que eu vou encontrar a demanda? Aí eu vou nas tabelinhas, então isso aqui é tabela, gente. Tá? Tem tabela de FD, de FU e FS. De FD costuma estar na norma da concessionária. De FU e FS costuma estar nas literaturas, no livro de instalação elétrica predial, no livro de instalação elétrica industrial. Então, quando você é projetista, você precisa desses livros para te ajudar. Fazer até você memorizar algumas coisas. Então, esses valores não é ao acaso. Para cada tipo de carga, eu tenho fator demanda ou de utilização ou de serviço.
Para iluminação, ar-condicionado e tal, eu não tenho utilização nem serviço, só tem de demanda. Por isso que depois traz. Mas na parte de motor, eu não tenho fator de demanda, eu tenho fator de utilização e serviço. E assim ele foi calculando, é só multiplicar a potência instalada por esses 3 fatores, FD, FU e FS. E aí você vai encontrando esses valores aqui. No final você soma tudo. E agora, como que eu vou saber qual é o fator de demanda total da minha instalação? O FD total, né? O geral. É só fazer essa conta aqui, ó. É a potência, é a demanda máxima, dividida pela potência instalada aqui, ó. Então, a conta foi 322,17 dividido para 361,92. Então, essa foi a matemática que foi feita para descobrir o 0,89. O valor deu 0,89. Lá naquele slide que eu estava mostrando, eu chamei FD de quê? De G'. É a mesma coisa, só mudou a letra aqui, então. Então, no slide que eu estava mostrando para vocês, ó, eu só chamei esse FD de G'. Então, estou dizendo que o G', que é o fator de demanda, ele é a divisão entre a demanda máxima e a potência instalada. Se eu passar um analisador de energia, eu consigo calcular também essa demanda máxima. E essa aqui é mais verdadeira do que aquela do projeto, porque a do projeto é tudo baseado nos dados de tabela. Aqui agora é o dado verdadeiro. O cara mediu a demanda ao longo de um dia inteiro e agora ele sabe exatamente aonde acontece o pico. Então é aqui que eu vou fazer o projeto da minha instalação, é em cima dessa potência de alimentação aqui, ó, essa demanda máxima que eu vou utilizar. Então na hora de eu dimensionar o meu trafo, o meu transformador, eu vou usar o 322, não é o 361, porque eu estou usando somente 89%. E por que isso é importante? Ó, a determinação correta da potência de alimentação é fundamental na concepção segura e econômica da instalação, pois é a partir dela que são dimensionados os componentes da instalação, pois em muitos casos a potência instalada é muito maior do que a potência de alimentação, ou seja, eu tenho uma potência ali gigantesca instalada, mas na verdade eu não uso nunca aquilo tudo. E a minha instalação não precisa chegar lá naquelas alturas, senão eu vou contratar uma coisa que eu nunca vou utilizar, vou superdimensionar a minha instalação, isso vai encarecer, né, o meu projeto e vai produzir um monte de, se for um transformador, né, trabalhando a vazio, um monte de harmônico, que é uma coisa que suja a rede elétrica, né, faz acontecer quedas de tensões, sobretensões nas tomadas e tal, por essa má qualidade da energia. E aí, só para fechar essa parte, então, o fator de carga, né, que era o tema inicial que a gente chegou até aqui, o que é esse fator de carga? Agora, ele é a razão, ele é a divisão entre a demanda máxima e a demanda média. Como a demanda média, aquela que você descobre ao longo de uma média, né, do dia inteiro, ela nunca vai ser maior que a máxima, ela é menor ou igual. Então, esta divisão, né, fator de carga, vai ser sempre menor ou igual a 1. Nunca vai passar de 1. E o que esse fator de carga é importante? O que ele diz para mim? Qual o tipo de análise que eu vou tomar quando alguém me dá o fator de carga? Então, o fator de carga dá uma ideia da medida do aproveitamento da utilização da demanda. Então, assim, eu tenho aquela demanda esparramada, mas como que eu estou aproveitando essa demanda? Porque, às vezes, eu tenho um horário do dia que tem um pico muito alto e no outro horário é baixo. E aí, eu estou sobrecarregando tudo naquele horário de pico. Será que eu não posso levar essa produção ou esse perfil de instalação desse pico aqui, ó, para um horário que a demanda é baixa? Porque aí eu consigo dar uma equilibrada maior na minha demanda média, né? Assim, eu consigo distribuir a utilização de energia melhor ao longo do dia. Eu não preciso ficar usando sempre no horário de pico. E isso, quem fazia um projeto que foi feito para conseguir fazer isso nas indústrias, olhando para as companhias de geração de energia, era a questão do horário de verão. A ideia do horário de verão era para mudar o horário
da demanda máxima no sistema de distribuição, de geração de energia, porque certo horário do dia demandava muita energia instantaneamente e sobrecarregava ali a geração de energia. Então, a ideia de horário de verão é para que a gente ali na nossa residência, né, como demora mais para poder escurecer, então, a hora que eu vou tomar banho, né, vou acender as luzes da casa e tudo mais, vai ser num horário que a indústria já desligou, talvez, algumas partes da linha de produção, e aí não vai coincidir o pico meu com o pico da indústria e demandar uma coisa bem elevada ali para a concessionária que está gerando energia. Mas provaram ao longo do tempo que isso era balela, né? Não conseguia fazer era nada disso. Aí por isso que em muitos estados, eu acho que, não sei se falasse em todos, não tem mais horário de verão. Por exemplo, Goiás não tem mais. A gente não tem mais horário de verão, não. Aqui agora é só horário normal. Aí em Pernambuco tem horário de verão? Vocês sabem me dizer? Não, só teve uma vez só. Não tem não, né? É porque muitos cientistas aqui, né, estudiosos, provaram que, na verdade, não reduz nada esse horário de verão e tal. Então, tiraram esse horário de verão. Então, enfim. Então, o fator de carga, ele diz pra gente como que está o aproveitamento da utilização da demanda contratada. Lembra? O que eu contrato? A demanda máxima. Mas o que eu estou utilizando é essa demanda ao longo do dia. Nem o tempo todo eu estou usando o máximo. Então, eu posso, às vezes, fazer uma distribuição melhor aqui para tentar utilizar ali distribuidamente, né? Então, quando eu faço a divisão, quanto mais perto eu tiver do 1, quer dizer que a demanda média está próxima da demanda máxima. Então, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que eu estou tendo um melhor aproveitamento da demanda contratada e da instalação elétrica projetada. Então, eu estou aproveitando da melhor forma possível aquela potência que eu comprei ali, que eu dimensionei, que eu contratei ali. Estou usando ela da melhor forma possível, com melhor aproveitamento. E quando aproxima de zero, quer dizer que eu não estou utilizando com qualidade, né, essa demanda contratada. Por quê? Porque o meu pico acontece só num período ali e o resto do dia acontece nada. Então, eu não teria como distribuir esse pico ao longo do dia, não, para poder usar ali uma média menor e talvez até diminuir a potência contratada ali, né? Porque eu não preciso mais daquela instantânea. E o problema, gente, porque a demanda que eu estou pedindo na hora é o tanto que a concessionária tem que entregar naquele momento. E isso sacrifica ela, porque ela precisa entregar aquele valor, porque senão não te atende. Então não é um valor que dá para mim poder, não, essa hora eu não consigo entregar. E se ela não conseguir, você vai ter que desligar alguma coisa, porque vai derrubar, não funciona. Você precisa daquela energia e se ela não te entrega, não dá. Vai dar queda de tensão e vai dar ruim. Então, o fator de carga serve para isso. E esse fator de carga depende da demanda média e da demanda máxima. E eu consigo ter esse fator de carga quando eu consigo analisar a minha energia ali, quando eu estou fazendo esse tratamento. Agora, quando eu estou ali no cliente, analisando para poder dar soluções para o problema energético dele. Falar, ó, você está utilizando muito mal a energia, seu horário de pico é esse. Mas por que seu horário de pico é esse? Porque eu tenho... Mas não daria para colocar esse aparelho para funcionar a tal horário? Dá, não tem problema. Então pronto, vamos aquecer os fornos um pouco mais cedo. A hora que você tem uma demanda menor, que aí você vai diminuir o pico ali de energia, não vai trabalhar com corrente tão elevada naquele horário, vai diminuir a queda de tensão e tudo mais. Então, assim, porque quando eu estou no pico, né, as minhas correntes são as maiores. E aí, passando por condutor, tem mais perdas e tudo mais. Então, tem todo esse detalhe, né? Que a resistência do condutor ela é fixa. Quanto maior a corrente que passa por ele, maior é a perda por efeito Joule, que é o condutor esquentando. Então, sim. Então, no caso, esse cálculo de demanda é para eu não contratar uma demanda nem de mais e nem de menos, não é isso? Exatamente. O da demanda é para você contratar exatamente, e a gente faz aqui pelo pico, porque o que você contratou tem que garantir que te atende na situação de pico. Então eu olho pelo pico. Mas é para você contratar exatamente o que você de fato precisar, para você não contratar mais do que precisa, e aí você vai dimensionar condutor, transformador, tudo com esse valor a mais, e nunca vai precisar daquilo. E aí você superdimensionou, encareceu o projeto,
E um transformador superdimensionado, ele tem esse problema que eu falei para vocês, que é essa questão de trabalhar vazio, o fator de potência dele fica muito baixo, você vai começar a pagar multa, porque se você for um cliente industrial, você paga multa, né? Porque está usando fator de potência baixo, você vai começar a gerar muito harmônico, isso vai dar problemas na sua rede interna. Então, dimensionar corretamente é para ter essa vantagem. Agora, na hora do trato da energia, depois que já está tudo instalado, aí você vai ler o perfil do cliente ali. Aí você percebe que o fator de carga está muito baixo, está dando perto de zero, é porque ao longo do dia ele usa muito pouquinho de tudo que ele contratou e só em certo horário que ele usa aquela quantidade máxima. Aí você vai começar agora a conversar com o cara, fala, peraí, eu estou vendo que o pico acontece aqui, o que a gente pode fazer para melhorar? Por quê? Porque trabalhar um pico ao longo do dia e o resto muito baixo também é um problema, porque naquele horário do pico eu tenho percas maiores, porque eu estou com corrente mais elevada. Aí você vai começar a discutir. O que a gente pode fazer? Será que não daria para poder usar só essa quantidade de ar-condicionado? Eu tenho que aquecer o forno. Não daria para aquecer o forno um pouco mais cedo? Ou colocar para poder esquentar em tal horário? Todas as esteiras têm que estar ligadas nesse horário? Não pode ser que já transportar alguma coisa antes? Então você vai tentar entender o perfil ali da indústria, né? Ali da linha de produção e tentar ver o que pode ser modificado para tentar mudar o horário. Precisa que o pessoal ali do TI, ali que comanda tudo, sobe os arquivos ali de computação, de dados da empresa, aquela parte ali de negócio, precisa que eles suba esses dados, imprima mais, consuma mais energia nesse horário que a linha de produção está no 12? Não, eles podem fazer na parte da manhã. Então, você vai tentar deslocar o perfil da carga ao longo do dia para diminuir o pico e, consequentemente, né, distribuir melhor energia. Não tem como diminuir o pico. Então, quem sabe nós pode usar melhor sua energia. Você está tendo um período muito ocioso. Então, vamos pensar em aumentar então seu consumo na parte da manhã. Porque aí, se você também É balancear, né, professor? Mas aqui é balanceamento mesmo de consumo, não de carga, sabe? As cargas já estão instaladas. O que você vai tentar balancear é assim, o que eu estou utilizando, como que eu posso tentar distribuir ao longo do dia? Ou então, vamos tentar então produzir mais em certo horário, porque se eu também aumentar o meu consumo de energia em certo horário, aqui, aumentar o meu consumo ao longo do dia, essa curva, que só mostrar para vocês aqui o que eu estou tentando trazer de ideia. Se eu pensar assim também, ó, então eu vou tentar aumentar o consumo também nesse horário aqui, ó. Para tentar, o pico acontece naquele horário, não tem como mexer. Então, quando eu faço isso também, a minha demanda média, ela sobe, ela vai ficar mais alta aqui, ó, mais aqui em cima. A minha demanda média. E quando eu vou fazer a divisão entre a máxima e a média, agora o meu fator de carga diminuiu, tá mais perto de 1. Quer dizer o quê? Que agora eu estou tendo um melhor aproveitamento. Como eu já contratei a potência que eu posso usar essa, já está contratada, não vou ter problema, então eu vou tentar usar ela melhor ao longo do dia, vou colocar mais coisa aqui na minha linha de produção, utilizar melhor a energia que eu já estou pagando, porque os meus condutores já está tudo bem dimensionado, o meu trafo agora vai trabalhar, não vai trabalhar vazio, né, porque eu estou usando melhor ele ao longo do dia, e eu consigo, talvez, aumentando aqui, quer dizer que eu estou, sei lá, coloquei mais uma linha de produção, coloquei mais um motor, mais uma esteira para funcionar. Eu estou ampliando o meu negócio, utilizando o que eu já contratei de melhor forma possível. Então, o fator de carga, pessoal, não é para dizer se você vai contratar aquela demanda, não, já está contratada. É para você utilizar melhor a demanda já contratada. Porque se eu estiver utilizando ela só em certo horário e outro não, eu vou ter esse problema que eu falei para você, né? De trabalhar muitas horas a vazio. Então, eu estou ocioso. Ou eu distribuo a minha potência instalar, a minha demanda ao longo do dia e posso até contratar uma demanda menor e redimensionar, ou eu aumento a minha demanda em outros horários, né, ali implementando mais coisa e aproximando a demanda média da máxima. Então, assim, isso são estratégias para você melhorar ali a qualidade da energia, o consumo da energia, o aproveitamento do que você já contratou e evitar de ter desperdício, tá? Então, essa que é a ideia que o fator de carga traz para a gente. Então, ele é uma grandeza
de tratamento mesmo, né? De como que você está utilizando, o que você está pagando. Esse Seria exemplo aí isso? que o senhor mostrou aí, no caso, está dando um equilíbrio, né, professor? Isso, está dando um equilíbrio, porque agora eu aumentei o consumo em outros horários que não tinha, talvez, e esse aumento de consumo pode representar uma ampliação de alguma coisa nesse horário, que algum tipo de serviço que eu poderia ganhar dinheiro também nesse horário e utilizar melhor o que eu contratei, ó, porque eu contratei esse pontilhado aqui, ó. Que está o contratado, e eu estava utilizando abaixo. Só em certo horário do dia que eu usava o pico. E usar só em pico não é legal. Por quê? Porque tem esse problema de trabalhar a vazio, motor a vazio. Transformador a vazio é problema. Tem muito harmônico e também tem muito. A carga fica muito com fator de potência muito baixo. Então vai gerar multa. Mesmo, ó, eu tenho uma demanda que me satisfaz e mesmo assim eu estou pagando multa. Por quê? Por excedente de reativo. Só por isso estou pagando multa. Sem necessidade. Eu poderia tratar a minha energia melhor. Pessoal, fechamos essa história aqui de fator de carga, fator de demanda. Conseguiram entender bem essa ideia? Ô, professor, voltando àquela tabela que o senhor mostrou Tabela, vamos lá. de cálculo de fator de demanda. Vou voltar aqui no livro. A outra tabela. Essa aqui? Foi um rascunho. Sim, aí o senhor fez um cálculo ali para chegar nessa demanda aqui máxima aqui de KVA. Como foi esse cálculo aqui que o senhor calculou? É só você multiplicar a potência instalada por todos esses três fatores. Quem determina esses fatores não é você. Lembra, isso tem tabela. Vou até voltar só para você ver, olha só. De utilização, ó, esse é o de serviço. Né? Então, aqui, ó, é uma tabelinha, né, que o livro já forneceu, com fator de serviço. Você fala para mim qual é o motor e eu te falo qual é o fator. Então, é uma tabela que você pode usar, tá? Para motores tipo N, tipo H, não, meu motor não é nem N nem H. Então, você pode olhar ali direto no fabricante, quando você estiver dimensionando, tá? Porque você já vai saber qual o motor que está lá, porque o engenheiro mecânico já falou qual já dimensionou a potência ali do motor, né? Ou seja, ele vai dimensionar, na verdade, é a potência do motor que precisa. Aí você, como o engenheiro ali responsável pela indústria, fala, não, vamos comprar agora um motor da WEG, tipo N, porque ele tem esse perfil, tem um outro perfil e tal, tal, tal. Aí você vai ver a característica. Aí você sabe qual é o fator de serviço. Fator de utilização também é na tabelinha. E essa tabelinha não é inventada. Alguém um dia fez todos uns testes aqui e validou. E como está validado, reconhecido pela sociedade acadêmica, pode usar. E você é respaldado aqui para poder usar. Então, fator de utilização, para me falar quanto que eu vou utilizar de cada motor aqui, dependendo. E fator de demanda. Vou mostrar para vocês onde que eu tiro um fator de demanda. Ó. Tabelinha da concessionária. Olha só. Eu tenho aqui fator de demanda. Só para mostrar para vocês novamente. Ó. Fator de demanda para... Só voltar aqui. Ó, para tomada e iluminação. Aí eu tenho os ambientes. Ó. Só falar qual é o ambiente, ele me fala qual é o fator de demanda. Só para tomada e iluminação. Ah, não. Eu estou mexendo com equipamento de uso residencial. Agora eu estou falando de ar-condicionado, de chuveiro e tal. Aqui está o fator de demanda. Você fala quantos aparelhos tem? Ah, são 3 chuveiros. Então, o fator de demanda é 56%. Ah, não, é um aquecedor de acumulação. Então, quantos aquecedores? São 5, 4? Então, o fator de demanda é 60%. Não, é uma máquina. Então, você vai dizer qual é o aparelho. Aqui você tem um fator de demanda. Ah, não, agora eu quero de ar-condicionado. Tem uma tabelinha com o fator demanda para o ar-condicionado. Você fala quantos aparelhos, ele te diz. Se for comercial, é um valor, residencial é outro. Ah, não, eu quero fogão elétrico. Não, agora eu quero motor monofásico, eu quero motor trifásico. É só dizer qual é a potência que ele vai te dizer, né, ali em CV, a potência em quilowatts, né, que ele vai te dizer a demanda individual absorvida pela rede. Fator de demanda que você vai utilizar, tá? Aqui no caso já não é o fator, aqui já é a própria demanda, ou seja, se o motor for de, só um exemplo, um motor for de 1,58 quilowatts, ele está dizendo que se você tiver aqui de 3 a 5 motor, você vai considerar, né, que a potência absorvida pela rede ali, né, aqui individual, né, para cada um motor, é de 1,42, não é de 1,5. Então, aí você vai pegar essas tabelinhas, aí ele mostra aqui no caso,
nessa norma aqui, né, que é da concessionária, ele faz até uma continha para a pessoa aprender, fazer as contas para entender. Ó. Então, se é 3 motor de 5 CV, então ele usou 3,93, né, que é a demanda individual, vezes 3 deu 11,79. Esse daqui não é a potência instalada, esse aqui é a potência demandada máxima de 5 motores de 5 CV. Então, assim, esse fator de demanda, só para vocês entenderem de onde que eu tirei, eles vêm, então, dessas tabelinhas. E aí, com isso, o que você cabe fazer, você como projetista? Você vai agora multiplicar a sua instalada, que é a real, vezes esses 3 fatores, e vai encontrar a demanda máxima. Quando somar tudo, todos os circuitos, você vai ter o total. E é esse total que você vai agora dimensionar seu trafo. Então, o seu transformador tem que ser um transformador que vai suportar, vai conseguir, né, entregar 322,17 kVA. kVA. Então, seu trafo tem que ser maior ou igual a 3,22 kVA. Entendeu a ideia, gente? Ok, professor. E aí, lembra ontem, quando você estava perguntando, nossa, mas eu só posso trabalhar até aquela potência lá de 800 kVA? Era kVA ou quilowatts? Eu até esqueci, né? Qual é a unidade de medida da potência máxima que o conselho fala. Mas, enfim, 800. Mas olha para você ver, esse projetinho aqui, olha só a potência desse motor, ó, 5 de 5 CV, 3 de 20 CV, são potências altas, 1 de 100 CV, mais 70 aqui de 800 watts, né? 70 iluminação industrial de 800 watts, mais 90 administrativa e tal, é uma plantinha até grande aqui. Isso tudo deu 322 kVA. E você pode até 800. Então, olha o quanto você pode expandir o projeto e você ainda pode assinar. Agora, passou disso, aí não tem jeito. Aí vai precisar de um engenheiro para assinar, porque já é para fazer uma distinção, né? Até onde vai o técnico, até onde vai o engenheiro. Para também não deixar o técnico pegar todo o serviço do engenheiro, senão daqui um dia não teremos mais engenheiro. E a gente definir muito bem as funções, gente, só para vocês entenderem. Porque eu sei que daqui um dia vocês estarão no mercado. Então, só para ficar claro na cabeça de vocês, ó, vocês são eletrotécnicos. Eu sei que vocês gostam de instalar, gostam de prática e tal, mas pensa o seguinte, você tem que saber instalar, tudo mais. Mas lembra que você é o cara que comanda uma equipe de eletricista. O eletricista não trabalha sem você. Então, não é para você correr de parelha com o eletricista, é para você montar a sua equipe de eletricista e pegar os projetos e botar os caras para instalar. Você é o cara que pega e faz o projetinho de menor porte, né, até 800 ali, e lida com o cliente, faz uns cálculos de dimensionamento que você sabe fazer, e ele é o cara que instala, tá? Então, não queira você tomar o emprego do eletricista, porque o que está acontecendo hoje é o seguinte no Brasil. O técnico eletrotécnico quer tomar o emprego do eletricista, o engenheiro quer tomar o emprego do técnico, e aí um está ocupando o lugar do outro e ninguém ocupa a sua cadeira. Não, vamos colocar cada um no seu quadrado. O engenheiro vai ser engenheiro lá para trabalhar na hora de pesquisa, de projetar alguma coisa, de fazer um dimensionamento ali mais detalhado, que ele estudou um pouco mais aprofundado e tal. É o papel dele. Você é o papel de comandar aquela equipe, fazer uns projetos menores, responder ao engenheiro até certo ponto e tal, e comandar os eletricistas. E o eletricista é o que está ali embaixo, instalando tudo, e você ali vendo ali a operação e controlando a equipe e tal, e dando demanda e tudo mais. Você não precisa, como técnico, ser o eletricista. E o engenheiro não precisa estar no seu lugar. Então, se a gente cada um ocupar o seu local, facilita muito. Então, só para conhecimento de vocês, pode falar. É que a maioria das empresas, professor, só quer contratar o eletricista agora com curso de eletrotécnico. Não, eu entendi. Eu não estou falando que é culpa sua, não. Eu só estou dizendo assim, a gente que tem que lutar para a gente ganhar a posição que é devida. Você está investindo, olha para você ver. Esse curso aqui de eletricista predial industrial, que eu dou, por exemplo, o cara ser só eletricista, eu não ensino o cara a fazer esse projeto aqui não, porque ele é importante, né? Mas não é função dele, não pode ensinar por esse projeto. Eu não vou ensinar todo o dimensionamento aqui, cálculo, que eu vou mostrar para vocês, porque não é o foco dele. Então, nessa hora, a gente estava lá em partilha de motor, instalando CLP e conectando fio e tal. Por quê? Porque é isso que ele vai fazer mais. Ele tem que ser treinado a ser ágil nisso. Agora você é o cara que sabe mais. Você pode fazer relatório técnico, você pode dar laudo. Você pode ensinar um laudo técnico.
de alguma coisa, e seu laudo tem valor. E você tirou a RT, no caso, no conselho de vocês, que é o CFT, né? Tirou ali a responsabilidade técnica, você está respaldado pelo seu conselho. O seu laudo é legítimo. Você é um profissional qualificado e habilitado quando você tem conselho. Se você der um laudo falando que pau é pedra e tiver de acordo com a norma, as pessoas têm que submeter o que você falou, porque a norma, você não contrariou a norma, não falou besteira, porque você está a favor da norma, e concluiu que isso foi por causa disso e disso, porque está tudo de acordo com a norma, pronto. Então, assim, é isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês têm que ir muito mais além, porque vocês têm que ter competência de gestão. Você é um cara que tem que saber lidar com pessoas, né? Gerenciar projetos, tem que ter essa proatividade, buscar e tal, não aceitar alguém falar para você, todo chuveiro é só usar um disjuntor de 32 e um fio de 4 milímetros. Você na hora fala, opa, por quê? Como assim? Não é assim que funcionam os processos. Eu sei que a maioria dá certo, mas a maioria não quer dizer que é assim. Tem todo um cálculo, né? Eu tenho que ver por onde passa esse circuito, quantos condutores tem ali dentro, né? Que está passando ali, porque a proximidade pode influenciar, qual é a temperatura do ambiente. Então, assim, entendeu? A sua resposta agora para frente depende. Tudo que alguém te perguntar, você fala depende. Não responde, mas é tanto. É isso. Não. Às vezes é até pegadinha. Então, qual que é o valor? Depende. Por quê? Porque tem várias variáveis, tem que observar. Me mostra direitinho aí o que é o projeto, o que você precisa e tal. Nunca dá resposta pronta para ninguém, não. Tá? Sempre deixa a pessoa te aguardando para você responder. Por quê? Porque tem muita variável. Você agora é um cara intelectual, é o cara que tem que olhar tudo para não falar besteira. Porque o peso que você fala é maior do que de um eletricista. Vocês entenderam a ideia, gente? Sim, professor, entendemos sim. Foi bem colocado isso aí. Isso aí ajuda muito assim, bom, a turma, com relação ao que está sendo ensinado, ao que a gente está se expondo, né? Ao longo desse tempo aí. E quem vai dar força para vocês, gente, é o conselho de vocês, tá? Por quê? Porque, assim, quando o eletricista estiver lá pegando serviço de vocês, por exemplo, não é que você é cagueta nem nada, mas é assim, o conselho tem que saber, porque o eletricista ele não trabalha sem você, ele não pode. Não entra num condomínio sem você, por exemplo, e tal. Eu sei que ele faz muita coisa, mas é você que é o cara que é o responsável. Um eletricista não pode se responsabilizar. Se ele for lá na sua casa e fizer uma instalação errada e matou alguém ou deu algum problema, você está enrolado, porque a culpa foi do João ali, mas quem disse que o João tinha responsabilidade? A culpa é sua. Aí o João pode responder por algum processo que ele não podia assinar, mas ele não é responsável pelo que ele fez, porque não tem um RT. Agora você não, você é responsável. Então ele tem que trabalhar debaixo do seu comando. Então, assim, aí o conselho que tem que começar a verificar isso, né? Falar, não, peraí, tem eletricista fazendo serviço de eletrotécnico, você não pode contratar. O conselho vai lá, explica lá para o condomínio, alguma coisa, fala, você tem que contratar um eletrotécnico, o cara vai tirar uma responsabilidade técnica, vai garantir o serviço, vai tirar uma nota fiscal, ele vai dar as manutenção devida, se der algum problema, ele é o responsável, o conselho aqui também pode ser acionado, tudo mais. Então, assim, é assim que a gente vai colocando cada um no seu quadrado. Quando você tem um conselho e você faz todo esse movimento para poder defender sua profissão. Iago, quer falar alguma coisa? Sim. Eu ia falar em relação à demanda, mas como já é 10 horas, deixa para outro dia. Então pode ser, a gente pode falar o dia. Então, assim, que é nosso conteúdo agora para frente. Na próxima aula a gente já vai conhecer um pouquinho mais de dimensionamento, né? Porque esses fatores são mais tabelinha, então eu tenho que entender agora, a partir do momento que eu levantei minha demanda, e como que eu vou saber o que eu vou pedir, qual é o condutor, tal, e especificamente quando eu for ali no motor, qual é o disjuntor, o fusível, o contator que eu vou usar. Agora é hora da gente falar desses assuntos também, a parte de aprender a levantar carga e dimensionar os elementos que eu vou utilizar na instalação. Pessoal, então a gente encerra por hoje, né? E aí, na próxima quarta-feira, normal. E só lembrando vocês, deixa eu até mostrar aqui uma coisa rapidinho. Olha só. A gente tem o feriado, né, de 15 de novembro. Só que esse feriado, ó, 15 da na terça-feira, não atrapalha nossa aula. O Senai nosso que não vai trabalhar no dia 14. Mas fiquem tranquilos que já não é dia útil para vocês. No cronograma, o 14 está fora da contagem do dia útil. Então,
só para já avisando antecedência, então, assim, se você tiver alguma dificuldade, pode mandar o WhatsApp sem problema, mas não vai ter funcionamento aqui em Goiás. Eu não sei se o Senai daí vai emendar, mas não está sendo contabilizado dia útil de estudo, então você pode ficar à vontade, tá? No dia 14 e 15. E aí, nossa web aula não vai sofrer nenhum dano, porque ela acontece na quarta, quinta e sexta, que não tem nada a ver com feriado. Então, você pode ver que nossa agenda, as aulas vão acontecer normalzinho, ó. Ontem, hoje, aí semana que vem 3, depois mais 3, 3, 3, e encerra a última no dia 2/12, né, que é quando a gente fecha essa unidade curricular e vocês vão partir para a parte de rematrícula, para ir para o último módulo do curso, para, enfim, já pensar aqui no diplomazinho, né? Ô, professor, Oi. boa noite. Boa Olha noite. só, aproveita o momento. O senhor falou ontem que ia abrir para a gente enviar aquela atividade 1 e 2, que muitos não estão usando o computador e está só na aula presencial. Aí hoje a gente foi tentar enviar, mas só que tá fechado ainda lá. Perfeito, foi uma falha minha, porque eu terminei a correção hoje que eu tinha combinado, corrigi tudo, tá, pessoal? E aí esqueci de abrir, mas vou fazer isso agora, na hora que cheguei em casa, já vou abrir, porque aí vocês podem enviar no final de semana. Positivo, também estou na mesma situação também. Eu fiz foi esquecer, agora foi falha, mas eu esqueci. Eu corrigi as atividades, esqueci de abrir o link pra galera que da recuperação paralela enviar, mas eu já faço isso hoje. Ok, obrigado. Bom final de semana para todos aí. Até mais, gente.